Olá, antes de começar este vídeo eu quero fazer-vos um convite. Certamente conhecem as 11 leis do universo. Não? Nunca ouviram falar? Então é a vossa oportunidade. Abaixo na descrição estará o link para participarem da terceira jornada das 11 leis do universo do Tiago Benavides. É o convite que vos faço, passem pelo link na descrição e aproveitem essa imersão nas 11 leis do universo. A autoimagem idealizada, capítulo 8 do livro Não Temas o Mal. Quero falar-lhes sobre a máscara, ou a autoimagem idealizada. A dor é parte da experiência humana, a começar pelo nascimento, que é uma experiência dolorosa para o bebê. Embora as experiências agradáveis devam também ocorrer, o conhecimento e o medo da dor estão sempre presentes. E o medo da dor cria um problema básico. A principal contramedida a que as pessoas recorrem, na falsa convicção de poder contornar a infelicidade, a dor e até mesmo a morte, é a criação da autoimagem idealizada. A autoimagem idealizada é destinada a ser um meio de evitar a infelicidade. Essa infelicidade automaticamente priva a criança de segurança. A sua autoconfiança é diminuída da proporção da infelicidade, embora esta não possa ser medida objetivamente. Aquilo com que uma pessoa pode ser capaz de lidar muito bem e não experimenta como uma infelicidade drástica, como outro temperamento, como outro caráter, sente como um infortúnio terrível. Na realidade, a autoconfiança saudável e genuína é paz de espírito. É segurança e independência sadia e permite que uma pessoa alcance o máximo de felicidade através do desenvolvimento dos seus talentos inerentes, levando uma vida construtiva e cultivando relações humanas produtivas. Porém, uma vez que a autoconfiança estabelecida através do eu idealizado é artificial, não existe a menor possibilidade de obter um resultado esperado. Na verdade, a consequência é exatamente contrária e é frustrante porque causa e efeito não são tão óbvios para você. A dissolução do eu idealizado é a única maneira possível de encontrar o seu eu verdadeiro, de encontrar serenidade e respeito próprio e de viver sua vida por inteiro. Já usei ocasionalmente o termo máscara no passado. A máscara e o eu idealizado são, na verdade, a mesma coisa. São um. O eu idealizado mascara o eu verdadeiro. Ele finge ser algo que você não é. Olá, como já sabem, o meu nome é Luís Filipe e este é o Estrada que Segue. Estou a ler excertos do capítulo 8 do livro Não Temas o Mal, focado no eu idealizado, na máscara e no eu verdadeiro. Vamos lá então dar seguimento à leitura de parte deste capítulo. O medo da dor e da punição. Na infância, não importa quais tenham sido as circunstâncias particulares, você foi doutrinado com admoestações sobre a importância de ser bom, ser santo e perfeito. Quando isso não ocorreria, você era frequentemente castigado, de uma forma ou de outra. Talvez o pior castigo tenha sido o facto dos seus pais afastarem de você o seu afeto. Eles ficavam zangados e você tinha a impressão que não era mais amado. Não é de admirar que a maldade fosse associada ao castigo, à infelicidade, e a bondade com a recompensa e a felicidade. Portanto, o ser bom e perfeito tornou-se um imperativo, tornou-se uma questão de vida ou de morte para você. A máscara moral do eu idealizado. A autoimagem idealizada pode assumir muitas formas. Ela nem sempre dita padrões de perfeição reconhecida. Ou, sim, uma boa parte da autoimagem idealizada dita elevados padrões morais, tornando assim muito mais difícil questionar-se a sua validade. Mas não está certo querer ser sempre decente, amável, compreensivo, nunca ter raiva e não ter defeitos, mas tentar atingir essa perfeição? Não. Não é isso que devemos fazer.
Será necessário algum progresso neste patchwork antes que você comece a experimentar a diferença de sentimento entre o genuíno desejo de trabalhar gradualmente em direção ao crescimento e a insincera pretensão que lhe é imposta pelos ditames do seu eu idealizado. Você descobrirá o medo profundamente oculto que diz que o seu mundo irá acabar caso você não corresponda aos seus padrões. Você sentirá e conhecerá muitos outros aspectos e diferenças entre o eu genuíno e o falso, e também descobrirá o que lhe exige o seu eu idealizado particular. Consideremos agora alguns dos efeitos gerais da existência do eu idealizado e algumas das suas implicações. Uma vez que os padrões e ditames do eu idealizado são impossíveis de realizar, e contudo você nunca desista da tentativa de sustentá-los, você cultiva uma tirania interna da pior espécie. Você não percebe a impossibilidade de ser tão perfeito quanto o seu eu idealizado exige, e nunca deixa de flagelar-se, castigar-se e sentir-se um completo fracasso sempre que é provado que você não pode corresponder às exigências daquele. Quanto mais você tenta se identificar com a sua autoimagem idealizada, maior é a sua desilusão sempre que a vida o coloca numa posição na qual essa farsa não pode ser mais mantida. Muitas crises pessoais são baseadas nesse dilema, antes que em dificuldades externas. Essas dificuldades, então, se tornam uma ameaça maior, além do seu revés objetivo. A existência das dificuldades é uma prova de que você não é o seu eu idealizado, e isso o priva da falsa autoconfiança que tentou estabelecer com a criação desse eu idealizado. No fim das contas, é como dizer: eu sei que sou imperfeito, mas eu finjo que não sou. Não reconhecer essa desonestidade é comparativamente fácil quando racionalizada pela consciência, por padrões e objetivos honrosos e por um desejo de ser bom. O tirano interior. Um sentimento de fracasso, de frustração ou compulsão, bem como de culpa e vergonha, são os mais claros indícios que o seu eu idealizado está no comando. De todas as emoções que jazem enterradas, essas são as que são mais conscientemente sentidas. O eu idealizado foi criado para trazer autoconfiança e, portanto, finalmente felicidade e prazer absolutos. Quanto mais forte a sua presença, tanto mais a verdadeira autoconfiança se desvanece. Uma vez que você não pode corresponder aos seus padrões, você desce mais ainda no seu próprio conceito. É óbvio, portanto, que a legítima autoconfiança só pode ser estabelecida quando você remove a superestrutura que é esse tirano, o seu eu idealizado. A insegurança original, supostamente varrida pelo estabelecimento do eu idealizado, cresce constantemente. Ela se torna uma bola de neve e fica cada vez maior. Quanto mais inseguro você se sente, quanto mais estritas ficam as exigências das superestruturas do eu idealizado, menos capaz é você de adequar-se a elas e mais inseguro se sente. É muito importante que você veja como opera esse círculo vicioso, mas isso não pode ser feito até e a menos que você se torne completamente consciente das formas tortuosas, subtis e inconscientes pelas quais essa autoimagem idealizada existe no seu caso particular. Pergunte a si mesmo quais as áreas específicas que ela se manifesta, quais as causas e os efeitos que estão ligados a ela. Afastamento do eu verdadeiro. Um outro drástico resultado desse problema é o afastamento cada vez maior do eu verdadeiro. O eu idealizado é uma falsidade. Ele é uma imitação rígida e artificialmente construída do ser humano vivo. Você pode investi-lo de muitos aspectos do seu ser real, mas ele continua sendo uma construção artificial. Quanto mais você investe nele as suas energias, a sua personalidade, os seus processos de pensamento, conceitos, ideias e ideais, mais força ele retira do centro do seu ser, o único que é passível de crescimento. Os sentimentos do eu verdadeiro.
porém funcionam em perfeição relativa ao que você é agora, não sendo capaz de ser mais em qualquer situação da sua vida. Quanto mais você retira desse centro vivo para investir no robô que você criou, tanto mais afastado você fica do eu verdadeiro e mais o enfraquece e empobrece. No decorrer desse patchwork, você tem, por vezes, esbarrado com essa questão intrigante e comumente assustadora: quem sou eu realmente? Esse é o resultado da discrepância e do confronto entre o eu verdadeiro e o falso eu. Somente com a solução dessa questão vital e profunda é que o seu centro vivo responderá e funcionará em toda a sua capacidade. Você se tornará espontâneo, livre de todas as compulsões. Confiará nos seus sentimentos, porque eles terão uma oportunidade de amadurecer e crescer. Os sentimentos tornar-se-ão, para você, tão confiáveis quanto o seu poder de raciocínio e intelecto. Quando você tem um sentimento de aguda ansiedade e depressão, considere a possibilidade de que o eu idealizado está sentido questionado e ameaçado, seja por suas próprias limitações, seja pelos outros ou pela vida. Reconheça o desprezo por si mesmo que subjaz à ansiedade ou depressão. Quando você estiver compulsivamente aborrecido com os outros, considere a possibilidade de que isso seja apenas uma externalização da raiva que você tem por si mesmo, por não corresponder aos padrões do seu falso eu. Não deixe que esse fato passe com a desculpa de que problemas exteriores são responsáveis pela sua depressão, pelo seu medo. Examine a questão desse novo ângulo. O seu patchwork particular e específico vai ajudá-lo nessa direção, mas é quase impossível fazê-lo sozinho. Somente depois que tenha feito um progresso substancial é que você reconhecerá que muitos desses problemas exteriores são o resultado, direto ou indireto, da discrepância entre as suas capacidades e os padrões do eu idealizado e de como você lida com o conflito. Então, na medida em que prosseguir nessa fase particular do patchwork, você entenderá a exata natureza do eu idealizado. Exigências, necessidades em relação a você mesmo e aos outros para manter essa ilusão. Uma vez que perceba que aquilo que você considerava recomendável é na realidade orgulho e pretensão, você terá atingido uma percepção muito mais profunda que lhe permitirá reduzir o impacto do eu idealizado. O abandono do eu idealizado. Logo que você der os primeiros passos em direção ao abandono do eu idealizado, você terá um senso de libertação como nunca teve antes. Então você verdadeiramente nascerá de novo. O seu eu verdadeiro vai emergir e você vai repousar nele, centrado no seu interior. Aí você vai realmente crescer, não apenas nas áreas externas, que podem ter ficado livres da ditadura do eu idealizado, mas em cada parte do seu ser. A liberdade interior, inicial conseguida dessa maneira, permitirá que você lide com a vida e assuma nela o seu devido lugar. Não lhe será mais necessário agarrar-se freneticamente ao eu idealizado. A simples atividade interior de aferrar-se ao eu idealizado de forma tão frenética gera um clima generalizado de apego, o qual é vivido por vezes em atitudes externas, mas com mais frequência é uma qualidade ou atitude interior. Com o prosseguimento dessa nova fase no seu trabalho neste patchwork, você sentirá e perceberá essa tensão interior e gradualmente reconhecerá o prejuízo básico por ela causado. Para muitos, ela torna impossível o ato de abrir mão, dificulta desnecessariamente qualquer processo de mudança que permita que a vida traga alegria e um espírito de vigor. Você se mantém dentro de si mesmo e, portanto, vai contra a vida em um dos seus aspectos mais fundamentais. As palavras não são suficientes. Você tem antes que sentir o que eu quero dizer. Você saberá exatamente quando tiver enfraquecido o seu eu idealizado através da plena compreensão da sua função
das suas causas e efeitos. Então você obterá a grande liberdade de se entregar à vida por não ter mais que esconder algo de si mesmo e dos outros. Você será capaz de se entregar à vida não da forma mórbida e irracional, mas de modo saudável, como a natureza se entrega. Só então você conhecerá a beleza de viver. A volta para casa. Outra consideração importante é o elemento tempo. O eu idealizado quer ser perfeito, de acordo com as suas demandas específicas, exatamente agora. O eu verdadeiro sabe que não é possível e não sofre com isso. É claro que você não é perfeito. O seu eu atual é um complexo de tudo o que você é no momento. Naturalmente você possui o seu egocentrismo básico, mas caso o assuma, poderá lidar com ele. Você pode aprender a compreendê-lo e, portanto, diminuí-lo com cada nova percepção. Então você realmente experimentará a verdade de quanto mais egocêntrico se é, menos confiante se pode ser. O eu idealizado crê exatamente o oposto. Suas exigências de perfeição são motivadas por razões puramente egoístas e esse mesmo egocentrismo torna impossível a autoconfiança. A grande liberdade de voltar para casa é descobrir o caminho de volta para o seu verdadeiro ser. A expressão voltar para casa tem sido repetidamente empregada em literatura e nos ensinamentos espirituais, mas tem sido muito mal compreendida. Ela é comumente interpretada como o retorno para o mundo espiritual depois da morte física, mas significa muito mais. Você pode passar por muitas mortes, uma vida terrena após a outra, mas se não tiver encontrado o seu eu verdadeiro, você não poderá voltar para casa. Máscara idealizada. Pois bem, nós em vídeos anteriores mencionámos a máscara. O autor mencionou a máscara e eu falei um pouco sobre ela, que é algo que nós, de certa forma, criamos para enfrentar a sociedade e os nossos medos de errar e de agir incorretamente, por assim dizer. Pois bem, nós temos que quebrar essa máscara com algum custo, porque é difícil, é algo que pode estar entranhado em nós há 20 ou 30 anos, ou 40, ou 50, conforme a idade com que vocês comecem a trabalhar para encontrar o vosso eu verdadeiro. É difícil desmontar esta máscara e tentar encontrar o nosso verdadeiro ser, mas se não o fizermos, andaremos aqui e continuaremos a vir aqui à Terra. Pelo menos, pelo que o livro indica, nós continuaremos a passar uma vida terrena após a outra e enquanto não encontrarmos o nosso eu verdadeiro, não poderemos, digamos, regressar a casa, ao mundo espiritual e lá ficar. Por isso, temos mesmo que desmontar esta máscara que nós criamos para enfrentar a sociedade e tentar fazer o nosso melhor para que assim seja. Castigo, medo e aceitação. Como nós sofremos com alguns castigos na infância por fazermos alguma coisa menos bem, ou por fazer alguma coisa incorreta, ou que achavam e pensavam ser incorreta, nós temos muitos problemas de autoconfiança com base nesses castigos, nessa privação de alguma felicidade, por assim dizer. Portanto, é normal que tenhamos que lidar com estes problemas e que tenhamos medo de lidar com eles, porque através do castigo vem o medo, mas nada melhor do que explorar isto como deve ser e tal como eu disse no meu último vídeo, e tal como eu disse no vídeo que trouxe na sexta-feira passada,
Nós somos o nosso problema, mas também somos a nossa solução. Então temos de aceitar isso e lutar para melhorar a nossa vida e a nossa estadia aqui na Terra. Porque se não o fizermos, andaremos sempre atormentados, depressivos, aborrecidos e com raiva de tudo e de todos. E o melhor mesmo é tentar abrir os olhos e seguir em frente da melhor forma possível. Quem sou eu? Ora, pergunta difícil de ser respondida e uma bela forma de terminar este vídeo. No primeiro vídeo relacionado com... Aliás, no primeiro e no segundo, os primeiros 2 vídeos relacionados com o livro Não Temas o Mal, eu falei muito no eu. O quem sou eu? Eu abordei nisso. Nós, por norma, respondemos a esta pergunta com a nossa profissão, mas não sabemos responder quem sou eu na nossa verdadeira essência. É-nos difícil encontrar uma resposta para isso, principalmente se nós estivermos agarrados ao eu idealizado, à máscara idealizada que nós criamos para suportar, às vezes, as frustrações de não nos compreendermos verdadeiramente ou não compreendermos os outros. Portanto, eu deixo-vos o conselho, revejam os 2 primeiros vídeos aqui do canal, relacionados com o livro Não Temas o Mal, e deixem as vossas conclusões nos comentários. Já estão no melhor caminho, já sabem dizer quem são vocês efetivamente, deixando os sofrimentos que possam ter sido infligidos no passado e assim por pais, por professores, por colegas de turma, por muitas pessoas, e se já estão a encontrar a vossa verdadeira essência, que é o mais importante no meio disto tudo, é encontrarmos, é descobrir o nosso lugar no universo, podemos assim dizer. Um estudo que pode ser de grande ajuda para tentar encontrar o nosso local no universo são mesmo as 11 leis do universo. Eu ainda pretendo tentar falar sobre elas mais para a frente, porque primeiro quero compreendê-las melhor, para depois trazer esse conteúdo para aqui, para vos explicar de outra forma. Talvez a forma como eu tenha compreendido a situação possa ser útil para quem está a estudar a situação também. E daí tentamos todos ter uma maior compreensão sobre o assunto. Espero que tenham gostado deste vídeo. Deixem o vosso like, subscrevam o canal e podemos continuar a conversar nos comentários. E já sabes, tu podes ser o teu próprio guia.